Fala pessoal, professor Léo aqui. Galera, nossa aulinha de hoje vai ser sobre República Velha. Na verdade, nós vamos ter agora uma sequenciazinha de duas aulas. Uma primeira aula, onde nós vamos falar da primeira fase da República Velha, a chamada República da Espada, e a segunda fase, a chamada República Oligárquica. Então vão ser duas aulas, dividindo aí a República Velha nos dois momentos que esse assunto tem. Tá certo? Então, gente, vamos começar pelo começo. Vamos pensar o seguinte, olha só. Dia 15 de novembro do ano de 1889, o nosso então governante máximo, Dom Pedro II, sofre um golpe, o chamado golpe republicano, ou então, né, como a gente normalmente chama, acontece a proclamação da República no nosso país. O nosso país deixa de ser uma monarquia e se torna uma república. Daí para frente, nós entramos na primeira fase da República Velha, que é a chamada República da Espada, como eu falei, tema desta aula. Primeiro ponto importante sobre a República da Espada tem a ver com o nome dela, tá? E aqui é bem simples, gente. O nome República da Espada vem porque os dois presidentes desta fase, Teodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os dois eram militares. E o que a gente vai estudar agora é exatamente o que esses dois presidentes militares fizeram, pelo menos aquilo que eles fizeram de mais importante. Então é só isso. República da Espada, esse nome vem porque os dois presidentes eram militares, tá bom? Mas vamos lá então. Feito esses esclarecimentos iniciais, vamos pensar o seguinte: 15 de novembro, Dom Pedro II sofre o golpe, começa o governo do Deodoro da Fonseca, Deodoro que é o cara que, aliás, dá o golpe no Dom Pedro II. Primeira coisa que o Deodoro tem que fazer, gente, ele tem que dar uma reorganizada no nosso país, né? Para pensar. Nós tínhamos um governante, um rei, ele que organizava tudo, né? Ele que tinha lá os seus ministros, ele que organizava a política, a economia, as questões sociais. Só que agora entra uma outra pessoa no lugar, que é o Deodoro. O Deodoro tem que organizar as coisas. Por isso que a gente diz que o primeiro momento do governo do Deodoro é chamado de governo provisório. Por quê que é provisório? Porque o Deodoro ele tem que organizar as coisas até poder, de fato, ter um governo que vá, de fato, ter sequência. Neste governo provisório, que vai durar do ano de 1889 até o comecinho do ano de 1891, a primeira coisa que o Deodoro pensa é o seguinte: vamos dar uma reorganizada aqui na economia. Aí acontece um dos episódios mais importantes do governo do Deodoro. Acontece o seguinte: o Deodoro tinha um ministro da Fazenda chamado Rui Barbosa. O Rui Barbosa vai ter a seguinte percepção, a seguinte ideia: nós precisamos melhorar a nossa indústria. Até aí, ok. Tá? Precisamos melhorar a nossa indústria. Nós somos um país aí baseado praticamente na agricultura, temos que dar incentivo à nossa indústria. Para incentivar a nossa indústria, o Rui Barbosa teve a seguinte ideia: vamos facilitar o acesso ao crédito. Vamos facilitar a emissão de moedas, porque facilitando a emissão de moedas, o acesso ao crédito, esse dinheiro vai ser justamente investido nas indústrias. Então a lógica é o seguinte: você facilita o crédito, a elite, os empresários, os industriais pegam esse crédito, melhoram suas indústrias, melhorando suas indústrias, geram mais empregos, e assim você tem a roda da economia girando. Pelo menos no papel é bonitinho. Na prática não funcionou. Na prática, o que nós vamos ter é um problema que vai assolar toda a história da nossa república, que é a inflação. O que acontece é que esse monte de dinheiro em circulação vai gerar uma forte especulação financeira. Como você tem muito dinheiro em circulação, esse dinheiro se desvaloriza, e aí nós entramos, como eu falei, na nossa primeira grave crise inflacionária da nossa história, que recebe o nome de encilhamento. Então, a crise do encilhamento foi essa crise inflacionária. Primeiro grande evento de destaque do governo do Deodoro. Segundo, gente, durante o governo do Deodoro é feita a nossa primeira Constituição republicana. Lembrando o seguinte: nós já tínhamos uma Constituição, que era a Constituição lá da época da monarquia, né? Feita em 1824, na época ainda do Dom Pedro I. Essa Constituição, como acabou a monarquia, deixou de valer.
Então, durante o governo do Deodoro, é organizada uma nova Constituição, e essa nova Constituição, nossa primeira republicana, vai ter algumas características. Vamos dar uma olhadinha nas principais características. Primeiro, o Brasil antes era uma monarquia parlamentar. Agora o Brasil se torna uma república presidencialista. Primeira grande característica. Segunda característica. Antes, durante a monarquia, o Brasil tinha quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, que estava na mão dos imperadores. Agora o Brasil passa a ter apenas três poderes: executivo, legislativo, judiciário. Então, segunda característica, tripartição dos poderes. Terceira característica, o Brasil vai adotar um negócio chamado federalismo. Isso quer dizer o quê? Que os estados passam a... Estados, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais. Os estados passam a ter uma certa autonomia. Por exemplo, para ter a sua própria força militar, para criar alguns impostos, para criar algumas leis, enfim, a ideia de uma certa autonomia. Quarto ponto, o Brasil se torna um estado laico. Antes, o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Agora não tem mais religião oficial. Cada um pode ter a religião que quiser, se não quiser ter nenhuma, também pode. Por fim, a quinta coisa de importante que essa Constituição define é em relação ao voto. Agora, quem pode votar é homem maior de 21 anos e que seja alfabetizado. Isso são os cinco pontos mais importantes que essa Constituição define. Isso tudo se organiza durante o governo provisório do Deodoro. Aí vai acontecer agora uma coisa bastante importante e que você precisa prestar bastante atenção, que agora é uma sequenciazinha de acontecimentos. Nessa Constituição vai ficar definido o seguinte: o primeiro presidente e vice serão eleitos de forma indireta, ou seja, não pela população. Eles vão ter um mandato de 4 anos e vai acontecer o seguinte: na impossibilidade do presidente continuar governando, para o vice poder assumir, precisa que o presidente tenha governado por pelo menos 2 anos. Se o presidente renunciar antes de 2 anos de governo, novas eleições terão que ser realizadas. O vice não pode assumir. Grava bem esse detalhe aí, tá certo? Bom, dito isto tudo, quem é o presidente que vai ser eleito de forma indireta? O próprio Deodoro da Fonseca. Então, o Deodoro, que antes governava de forma provisória, agora governa de forma constitucional. Isso no comecinho do ano de 1891, tá certo? Aí, gente, o Deodoro, ele vai ter bastante problema porque ele era um cara extremamente autoritário, tá? Ele vai ter problema com o Congresso, enfim, ele era um cara muito autoritário. Vai ter problema, né? Vamos lembrar, né? Ele é poder executivo. Ele vai ter problema com o poder legislativo, né? Deputados, senadores. Isso vai dar bastante problema para ele. Fora isso, ele ainda vai enfrentar uma revolução ou uma primeira revolta, né, que nós chamamos de primeira revolta da Armada. A Armada era a Marinha da época, tá? A Marinha já não curtia muito o Deodoro, né? Porque a Marinha dizia que o Deodoro só dava importância para o exército. O Deodoro era militar, né? Só dava importância para o exército. Segundo, a Armada, a Marinha, não gostava muito desse perfil autoritário do Deodoro. Então, a Marinha vai dizer o seguinte: ou o senhor renuncia, ou nós vamos atacar a capital, que à época era o Rio de Janeiro. O Deodoro, temendo uma revolução, né? Ou melhor, desculpa, temendo uma guerra civil, o que que ele faz? Ele renuncia. Renunciando, ele vai renunciar no final do ano de 1891. Lembra? Ele começa o governo constitucional no início de 91 e renuncia no final de 91. Portanto, se você prestou atenção, temos um problema. Ele não teve ainda 2 anos de governo. Se ele não teve 2 anos de governo, o vice não pode assumir. Correto? Correto. Mas não é isso que vai acontecer. O que acontece é o seguinte: o vice dele, também militar, Floriano Peixoto, o que que vai acontecer? O Floriano Peixoto, ele vai fazer um acordo com a elite brasileira e ele mesmo vai continuar no poder. Ou seja, o Floriano, ele dá um golpe aqui, porque ele não podia assumir. Não tinha 2 anos do Deodoro, mas ele vai assumir, certo? Pensa, gente, olha só. O Deodoro assume através de um golpe, tirando Dom Pedro II. O Floriano agora também vai assumir através de um golpe, porque ele não poderia assumir.
Como ele está assumindo de forma inconstitucional, quem é que vai enlouquecer com ele? Eles mesmos. O pessoal da Armada, a Marinha de novo. E eles vão fazer a segunda revolta da Armada, tá? Só que agora vai acontecer o seguinte, olha só. O pessoal da Armada vai chegar para o Floriano e vai dizer o seguinte: o teu governo é inconstitucional. Não passou 2 anos do governo do Deodoro. Você não pode continuar no poder. Se você continuar, nós vamos atacar a capital, nós vamos atacar o Rio de Janeiro. Resposta do Floriano, tá? E aqui sou eu simplificando as coisas, tá? Resposta do Floriano: vem. Duvido vocês atacarem. Como o Floriano chamou o pessoal aqui para o pau, o que que acaba acontecendo? A Armada ataca a capital. A Armada começa aqui uma espécie de uma guerra civil. Só que tem mais um detalhe. Lá no sul do nosso país, lá no Rio Grande do Sul, também está estourando uma revolução, que é a chamada Revolução Federalista. Eu vou simplificar aqui, tá? O que está acontecendo? No sul do nosso país, lá no Rio Grande do Sul, você tem dois grupos entrando numa disputa interna, mas que vai virar uma disputa nacional. Os dois grupos são os republicanos e os federalistas. Os federalistas, eles queriam um governo mais descentralizado, aliás, eles defendiam até um parlamentarismo. Eles não gostavam de um presidente poderoso. Enquanto os republicanos, eles gostavam de uma ideia de um presidente mais centralizador. Tem algumas questões internas também lá, tá, que envolvem eles mesmos, mas aqui eu estou pensando mais em política nacional. Você tem esses dois grupos, os federalistas, que pensavam num governo de um presidente de forma mais descentralizada, tá, com um poder não tão centralizado, enquanto os republicanos queriam um poder mais centralizado. O que, que vai acabar acontecendo? Essa revolução vai acabar tomando proporções nacionais. O Floriano vai se meter nessa revolução, e aí agora vai acontecer uma coisa importante. Presta atenção aqui. Rio de Janeiro, nós temos a revolta da Armada. Floriano está lutando contra ela. Rio Grande do Sul, nós temos a Revolução Federalista. Floriano está lutando contra ela. O que vai acontecer agora é o seguinte: o pessoal da Armada vai descer, o pessoal da Federalista vai subir, e eles vão acabar tomando aqui Santa Catarina, Paraná. Aliás, eles vão se encontrar aqui na região de Paraná e Santa Catarina. O Floriano não vai ter, assim, o mínimo tato para lidar com essas revoluções. Ele vai ser extremamente violento, tanto que ele vai acabar recebendo o apelido de Marechal de Ferro, pela forma violenta que ele lida com essas revoluções, tá? Só assim, lidando com isso aqui, por exemplo, só para conter a federalista, mais de 10 mil pessoas são mortas, tá? O fato é o seguinte: o Floriano, ele praticamente manda matar todo mundo que ele podia, tá? Ele destrói as revoluções, ainda que a federalista vá durar mais um pouquinho, vá ser resolvida no governo ainda do próximo presidente, mas o Floriano praticamente destrói as duas revoluções. Até um detalhe curioso, né? Na época, a capital aqui do estado, eu falo de Santa Catarina, né? A capital aqui do meu estado chamava-se Desterro. Como o pessoal que estava no poder aqui era aliado do Floriano, em homenagem ao Floriano, a cidade vai mudar o nome da sua. Vai ser mudado o nome da capital de Desterro para Florianópolis. Polis significa cidade, cidade do Floriano. Então, Florianópolis é o nome dado em homenagem ao Floriano que conteve aí essas revoltas. Dito isto, Floriano termina o seu governo, é eleito um próximo presidente, e aí esse próximo presidente já faz parte aí da segunda fase, do segundo período, né, da República Velha, que é a República Oligárquica, tema da nossa outra aula. Resumindo, fica o seguinte, deixa eu fazer uma revisãozinha rápida aqui. Deodoro da Fonseca assume o poder no dia 15 de novembro de 1889. Governa de forma provisória. Uma das primeiras coisas que ele tenta arrumar é a economia, não vai conseguir, vai acabar passando por uma forte crise inflacionária chamada encilhamento. Durante o governo dele, provisório, é feita a nossa primeira Constituição republicana, que tem como característica o presidencialismo, o federalismo, a tripartição dos poderes, o laicismo estatal e o direito de voto a homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Pronta a nossa Constituição, o Deodoro vai assumir como presidente constitucional, vai ter problemas porque era um cara extremamente autoritário, tanto que vai enfrentar uma revolta vinda da Armada. Por causa desta revolta, ele acaba renunciando.
Renunciando, o vice-presidente assume, Floriano Peixoto, também militar, lembrando que ele não podia assumir porque não haviam passado os 2 anos que a Constituição pedia lá no governo do Deodoro. Por causa disso, ele vai acabar enfrentando a segunda revolta da Armada, onde, além de ameaçar, agora a Armada ataca o Rio de Janeiro. Embaixo, no Rio Grande do Sul, nós temos a Revolução Federalista, essa revolução que acontece porque não queria um governo tão autoritário assim do presidente. Essas duas revoltas, a Armada e a Federalista, acabam em algum momento se encontrando, porém, o Floriano destrói essas duas revoluções, essas duas revoltas, com mão forte. Por isso que ele acaba recebendo o apelido de Marechal de Ferro. Galera, dito isto, aqui estão os principais, não todos, né? Mas os principais pontos da República da Espada, e aí o que acontece na sequência é a República Oligárquica, mas que, como eu falei, é assunto da nossa próxima aula. Beleza, galera? Espero então que o assunto tenha ficado claro e nos vemos na nossa próxima aula. Abraço, gente.